Então, oficialmente, boa noite, sejam bem-vindos a esse seminário que nós estamos propondo sobre uma introdução à meditação, né, para pessoas que não têm base nenhuma, e vai dar um fundamento muito bom para vocês saberem o que é a meditação, e também nós vamos fazer alguns momentos de meditação para vocês terem essa experiência, terem esse sabor aí. Certo? Então agora é a tela da apresentação que vai estar aparecendo para todos vocês, né? E, por sinal, essa foto nós adoramos meditar no alto das montanhas, lá no Himalaias, é o início dos Himalaias, lá na Índia. Então essa foto antiga, de 1979, por aí, do pessoal meditando, né? Então, vamos iniciar trazendo para vocês que hoje em dia a meditação está na moda, né? Então, meditar hoje em dia, e é super bom para nós que gostamos, né, ou você que tem um interesse de meditar, é bem interessante porque aqui eu estou mostrando então um artigo do UOL falando da importância da meditação para benefícios da saúde. E, né, saiu algum tempo atrás. E essa é outra reportagem, ela saiu na Veja, e ela é a meditação ganha, enfim, um aval científico. Eles fizeram a seguinte pesquisa, né? Eu vou colocar aqui a telinha da pesquisa. Essa pesquisa, eles fizeram com umas 70 pessoas, e dividiram em dois grupos. Então, para um grupo, eles sugeriram meditar acalmando os pensamentos, meditar contando a respiração, e meditar visualizando imagens boas, 25 minutos por dia. E um outro grupo, eles então pediram para simplesmente analisar, ler e refletir sobre poesias, algo mais externo. Um grupo, meditação, e outro grupo, que eles chamam de grupo de controle, né, fazendo uma coisa bem diferente. Depois de 2 semanas, eles juntaram o pessoal e deram para eles provas de matemática, provas difíceis, e pediram algumas situações meio complicadas para eles. Por exemplo, dar uma palestra em público, fazer algumas coisas assim de esforço físico, e mediram a ansiedade, fizeram uma avaliação, fizeram perguntas, né, de como é que está se sentindo, tenso, estressado, esse tipo de coisa, e também pegaram um pouco da saliva para verificar se tinha alguns hormônios, algumas substâncias que às vezes demonstram estresse. E realmente ficou identificado que o grupo que meditava, ele estava com um nível de estresse bem mais baixo, ele não se sentiu tão tenso enquanto estava fazendo aquelas atividades, e o outro grupo estava mais. E então eles foram fazendo uma série de pesquisas, e o interessante é isso, a ciência hoje em dia dá aval científico para as pesquisas. Até digo para vocês que para o Brasil não muda muita coisa, né? O brasileiro ele é bem mais aberto, o brasileiro é assim, funciona, opa, deixa eu fazer. Mas lá nos Estados Unidos, e principalmente, como eu já vou mostrar para vocês, para as empresas, se não tem um aval científico, não ia expandir a meditação. Então foi um marco bem importante, foi nos últimos anos, pesquisas acadêmicas aprovaram a meditação como uma ferramenta super válida para a pessoa ter mais saúde, ter uma série de condições. Então, eu vou voltar aqui uma transparência. Hoje em dia existem uma série de aplicativos para iPhone, iPad, celulares, Android, ensinando como meditar. Tem alguns que têm música de calma no fundo, tem outros que têm posturas de meditação, tem outros que têm pensamento positivo. Está bem hoje em dia popular a questão da meditação. E a meditação se utiliza muito nos esportes, e aí já vem uma primeira distinção que é importante para vocês saberem, que a meditação ela é utilizada por atletas de grande desempenho. Então, por exemplo, esse é o Michael Phelps, ele depois ganhou mais algumas medalhas. Ele colocou isso, que eu penso que a mente é realmente a chave. Atletas de alto desempenho, aí o Sebastian Vettel, ele também
antes da meditação. Então, aqueles que se lembram do Senna, ou então dos tenistas de alto desempenho, dos atletas olímpicos de alto desempenho, todos eles fazem uma prática de mentalização, concentração, eles fazem a sua forma de meditação. E essa é a distinção importante. Existem várias maneiras de se meditar, existem várias técnicas de meditação, e o importante é você identificar aquela que funciona para você. Isso é extremamente importante. Então, eu vou só passar aqui para o lado. Gandhi, ele era de uma certa maneira um yogi, né? Então ele tinha a sua prática, ele tinha suas rotinas, e ele colocava várias coisas, né? Uma delas é essa, que o treinamento mental, não apenas a meditação, ele sabia que a calma, o relaxamento, a concentração, o foco, todas essas coisas que estão relacionadas com a meditação, para ele era alguma coisa extremamente importante. Então ele até colocou como, né, importante, junto ao governo dele, ele começou a trazer mais e mais a prática de meditação. E hoje em dia a meditação ela está no ambiente de trabalho. Hoje em dia a meditação conseguiu, e isso vai facilitar, vai expandir. Então, aqui uma reportagem da revista Época, que diz assim, meditar para produzir. Pode ser que fique a letra meio pequena, então eu vou ler para vocês. Criada para levar à iluminação espiritual, a antiga prática oriental chega às empresas com uma nova finalidade, que é acalmar mentes e turbinar desempenhos. E aqui, então, isso aqui é em cima de São Paulo, está lá, funcionários da empresa tal, em São Paulo, meditam durante o expediente. Aqui na Brahma Kumaris, a gente tem várias empresas, vários lugares que a gente conduz experiências de meditação, então, às vezes, uma pequena palestra, meditação. Aqui em Belo Horizonte, onde eu estou dando essa conversa, nós temos uma parceria com o governo. Então, na cidade administrativa, a cada 2 semanas, nós vamos lá e falamos sobre meditação. Então, as empresas vêm aqui, amanhã vem uma empresa da área de comunicação e também como meditar, como a meditação pode ajudar a aliviar os conflitos. Então, é algo bem prático, bem útil, que as pessoas estão usando também. E daí, essa pessoa aí, esse chinês, né, é o chamado guru do Google. Ele foi responsável por levar, principalmente nessas empresas, Facebook, Microsoft, as empresas de tecnologia, essa prática da meditação. Então, ele é engenheiro lá de computação, e nas horas vagas ele estudava meditação, um pouquinho da prática budista e tal, e ele montou um curso interno, um curso que era Procure Dentro de Você, né? E teve um super sucesso, era o curso interno mais procurado do Google. Então era o curso interno que todo mundo lá do Google queria praticar. E foi tanta procura que ele foi dedicado, ele saiu lá da área de engenharia dele apenas para trabalhar como que os funcionários podem ter mais produtividade utilizando a meditação e usando algumas técnicas de meditação que ele foi juntando. E com base nisso, isso foi faz uns 2 anos, até escrever um livro, teve a gente pode dizer, tem uma explosão lá, assim, em termos de meditação para as empresas. Agora no Brasil também está vendo, existindo, eles estão vindo mais para o Brasil. Então esse é o contexto, né, o contexto que a meditação está inserida hoje em dia, uma prática bem adequada, uma prática bem natural. E nós vamos ver, então, agora um pouco mais o que diferencia essa meditação, para vocês entenderem até quando alguém perguntar para vocês. Então, eu vou voltar a compartilhar lá. O que é a meditação? Então, tentar dar algumas definições aí. Essa é a definição de meditação. Daí, se alguém perguntar, não aparece nada. Não aparece nada porque meditação não tem uma definição. Vocês logo verão por quê. Meditação não tem uma definição
que tem tantas variantes, e dependendo da variante, da técnica e da proposta, é o conceito, é a definição. Mesmo que eu fale assim, a meditação é a prática de acalmar os pensamentos. Pois tem algumas práticas de meditação, consideradas meditação, por exemplo, famosas, como o budismo, né? Por exemplo, algumas práticas espiritualistas, práticas mais religiosas, por exemplo, o candomblé, eles não se propõem a uma meditação de acalmar os pensamentos. É um estado de êxtase, de encontro com o divino, ou com uma consciência maior. Não necessariamente seja com os pensamentos calmos, é uma forma de meditar com uma proposta, com um conceito diferente. Então, como que funciona isso? Eu vou dar só uma pincelada para aqueles de vocês que têm assim, até um viés um pouco mais das tradições religiosas. Todas elas tinham a sua prática meditativa, a sua prática de concentração, de contemplação. São variantes muito parecidas, né? O contemplar, o meditar, o refletir, tanto que são tantas linhas que existem, né, que dentro de uma linha específica da meditação que chama yoga, né, também tem várias divisões. Só para dar um apanhado para vocês, algumas tradições orientais, elas fazem as suas práticas. Aqui é importante também vocês entenderem que uma coisa são as escrituras, é a rotina, é o estilo de vida, é tudo isso. Outra coisa é a prática específica que a pessoa faz para alcançar um estado mais elevado. Talvez por aí a gente possa pensar numa definição, estado mais elevado de consciência. Então, digamos, vamos pegar uma pessoa aqui de uma prática religiosa aqui do Ocidente, um evangélico, um católico. Ele tem a sua prática, tem o seu dia, tem as suas leituras, mas tem algum momento, por exemplo, que ele faz a prece, que ele faz a reza, que ele faz a meditação. Aquela coisa específica ali é o que a gente pode chamar de prática de meditação. Então, imagine aqueles gurus lá na Índia que vivem lá nas cavernas, usam aquela roupa laranja, aquela coisa assim. Eles também, eles têm os estudos, têm a alimentação, mas tem alguns momentos que é uma prática. Aquela prática específica, às vezes é meia hora durante o dia, às vezes é 8 horas durante o dia. Aquilo é que eu estou chamando dessa prática de meditação. Então, para vocês terem uma ideia, até para a mente, vamos dizer assim, se ampliar e não falar que meditação é ficar sentado. Meditação é concentração, meditação é reza, meditação é yoga. Não, é bem mais amplo. Então, por exemplo, no hinduísmo tem essas variações, tem essa forma que eles chamam de meditação devocional, Bhakti Yoga. Acho que alguns de vocês se lembram do movimento que teve, ainda tem, dos Hare Krishna, é a devoção. Então, a elevação de consciência se dá em louvar ou elogiar, né? Por exemplo, um devoto da Virgem Maria, é a mesma coisa, é a devoção. Então, é pelo amor que se transcende, é uma prática específica, é pelo amor. Então, não é concentração, não é parar de pensar, é pelo amor. Então, eles desenvolvem sentimentos devocionais, é uma prática de meditação. Existe, por exemplo, vou pular, existe o Hatha Yoga, é a prática do exercício físico, que na Índia não tem academia de Hatha Yoga, né? Lá o indiano normal, por exemplo, ou então, vou dar um outro exemplo antes de ir para a Índia, é o Tai Chi, é uma forma de meditação assim um pouco mais ativa, mais dinâmica. Para algumas pessoas é o que funciona, então aqueles passos e tal. Então, nós podemos dizer que o Hatha Yoga é de posturas. Eu vou ficar 2 horas nessa posição de lótus, então de cabeça para baixo. O que se procura com isso? Através de controlar o corpo, ter essa determinação de controlar o corpo, se busca controlar a mente, acalmar os pensamentos, elevar a consciência, iniciando por posturas físicas. Então é daí que vem uma série de práticas que é do controle da respiração, né, de posturas, vem dessa prática. Depois no budismo tem, né, o zazen, tem o budismo tibetano, que tem propostas todas um pouco diferentes.
As tradições mais ocidentais, então, por exemplo, a prece cristã, nós temos, por exemplo, o Pai Nosso, que é como um mantra, é uma repetição, é sempre contínua. Mas a prece cristã, por exemplo, ela é dinâmica, a pessoa cria, ela é também do coração, uma coisa mais dinâmica. A meditação judaica, a Cabala, eles têm muitas práticas meditativas. O canto gregoriano é uma forma de meditar. Então a música também é uma forma de meditar para algumas pessoas. E assim por diante. Nós temos, por exemplo, na África, aqui eu estou trazendo a meditação entre os povos, né, mais tradicionais, é muito interessante. Na África não tem uma igreja, né, aquela coisa, o templo externo, é muito mais a natureza, e principalmente é o ritmo. O ritmo, o coração, ele bate, né? Óbvio, bate o coração. Então, o ritmo de um tambor, da batida, ele pode estimular o coração a ter sentimentos. Pode ser um sentimento de devoção, um sentimento de amor, ou sentimento de ir para a guerra, por exemplo. Então, nesses povos, eles usam ritmos para induzir um estado também mais elevado. E é interessante, é mais no som do que no templo, né, nas cores, no incenso. Então, tudo isso é para mostrar, para finalizar aqui tem mais essa, que a meditação com a natureza. Então, o xamanismo, vocês já ouviram falar do xamanismo? Eles estão conectados com deuses e elementos da natureza, né? Que nem os indígenas nossos, vocês devem ter ouvido na escola. Então, tinha o Deus Sol, Deus a Lua, Deus Água, Trovão. Quando vem aqui para o Ocidente, a gente está lá no colégio estudando, às vezes a gente fica meio superficial e diz, então quer dizer que quando chove eles, ao invés de se protegerem tal, eles ficam cantando músicas para a chuva. Não é bem assim, é muito mais profundo. Eles buscam uma conexão mais profunda com a natureza, né? Algo mais integrado, é algo mais bonito, né? A gente só tem que respeitar muito as várias tradições, porque elas têm algo mais profundo, e às vezes a gente faz uma leitura superficial, né, daquelas que, né, a gente acha que são mais estranhas. No mundo da meditação, nós temos que ter a mente muito aberta, o coração muito aberto, para poder valorizar e aprender, né, porque às vezes tem pessoas tão boas com uma determinada prática, e às vezes a gente julga a prática, acha que aquilo está meio estranho, mas não é bem assim, às vezes a gente precisa dessa profundidade, né. E eu quero finalizar este apanhado aí das tradições para mostrar essa figura que se chama Dimensões da Meditação. Esta figura eu tirei de um livro que se chama... Eu não me lembro como é que se chama, mas ele é um estudo acadêmico da meditação nas diversas tradições, né? Uma psicóloga que também estuda mitos, e ela trouxe uma comparação muito bacana, que então tem essas várias dimensões. Algumas práticas de meditação, elas buscam amor, ou é por meio do amor que elas buscam essa elevação de consciência. Então, pode ser o amor a uma divindade, a um santo, a um Deus, ou a terra. Outras buscam na concentração no divino. Ou seja, eles buscam ficar imersos com seus pensamentos. Então eles buscam, por exemplo, eles vão ficar 2 horas meditando especificamente no Ser Supremo. Eles deixam de fazer música, deixam de todas essas outras coisas de mais movimento para uma concentração. Um pouco da meditação que nós praticamos na Brahma Kumaris tem esta conexão, né? A gente busca se concentrar, e eu vou falar na sequência, né, mas a gente busca se concentrar nas nossas qualidades, na nossa essência, e também no Ser Supremo, no Ser Divino. Então a gente busca um pouco disso. Existem algumas meditações que trabalham com a entrega, com o transe, como eu falei, por exemplo, candomblé, tem várias tradições budistas que eles entram em transe, e isso é uma forma de se conectar. Algumas das tradições indígenas ou dos povos africanos, através daquele ritmo tão intenso, eles entram no estado de transe também, né? E é interessante, no oposto, o transe está aqui bem na direita, né? Lá na esquerda tem um controle. Algumas tradições de meditação buscam ter total controle sobre os pensamentos, daí não é o transe,
eles buscam... aqui tem um pouco, por exemplo, do Hatha Yoga, né? Controlar a respiração, controlar os pensamentos, controlar as emoções. Eles buscam elevar a consciência por meio do controle. Né? Então, eles fazem essa forma mais... E é diferente, uma forma mais específica. Outros buscam através da plena concentração, que é ficar sem pensar, só sentir, um pouquinho diferente. Hoje em dia está bem na moda, né? Meditação que chama mindfulness, é uma meditação assim de estar pleno, consciente, no aqui, no agora, né? E tem a do desapego, que daí é viver isolado. Então cada um traz um pouco da sua, vamos chamar assim, da sua vocação. E daí o que acontece, não dá para dar uma definição, porque se nós falarmos assim, meditação é a arte de controlar os pensamentos. Aqueles que fazem essas práticas de transe não é controlar. Meditação é elevar os seus pensamentos para o divino. Os budistas não elevam para o divino, eles buscam uma elevação da compreensão todo e de silenciar a mente. Já é diferente. Então, por isso que aquela página lá estava em branco, porque não tem como dar uma definição única da meditação. Né? E você pode criar... Tem uma daquelas reportagens, se você colocar assim, meditação no trabalho, você vai lá na internet, no Google, nesses buscadores, né, vira uma série de artigos. E tem alguns artigos bem interessantes. Tem um que eu capturei ali, aquele da revista Época, lá no fundo dele ele fala das várias meditações. Só ali tem 12 linhas de meditação, 12 práticas. E o que eu achei interessante é que uma foi criada pelo engenheiro químico, a meditação lá na Holanda. O outro foi criado por um monge e tal, outro por um guru indiano, outro por uma pessoa, por um padre e tal. Então, você pode criar a sua, ora bolas, né? Por que não? Por que não criar a sua? Então, nós vamos mais a fundo. Eu só quero dar, então, para aqueles que gostam de conceitos e definição, para você não ficar de mãos vazias, no caso, folhinhas vazias, compartilhar de novo. E aqui tem uma que é uma definição que daí sim é oficial da Brahma Kumari, só para quem quer uma definição. Então tá ali, ó. Meditação do Raja Yoga. Vocês logo ficarão sabendo que Raja Yoga é uma das linhas de meditação e que a gente tem isso aí. Então, meditação é a prática de acalmar a mente através da criação consciente de pensamentos positivos sobre a natureza do ser, né, do eu, e do Ser Supremo, de Deus, do Pai, né, os vários nomes que ele tem. Então, é a prática de acalmar a mente através da criação consciente de pensamentos positivos. Olha só que coisa a gente já está passando para vocês. Daí vai ter que pensar assim, peraí, o que é mente? O que é pensamento positivo? Porque tem pensamento negativo, como é que eu crio? Natureza do ser. Sabe que isso não quer dizer muita coisa, né? A natureza do ser. Então a gente vai estar aí, hoje, quinta-feira, dando uma abordagem aqui para vocês o que são essas coisas, e a gente vai dar uma experiência. Aqui, eu quero fazer agora uma meditação com vocês. Então, vamos lá, para não ficar muita fala, 5 minutinhos, 10 minutinhos, ou o que tiver entre 5 e 10, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma música aqui de fundo na sala onde eu estou. Até é bacana, né? Deixa esse fundo aí para vocês. Né? Deixa eu ver se tem um outro fundo bacana aqui. Eu vou pôr... Ó, tem. Esse fundo está bacana. Eu vou pôr uma música de fundo e vocês vão perceber que a meditação ela realmente traz uma experiência de calma. Vocês verão. Vamos lá, vamos nessa. Deixa eu pôr aqui a musiquinha. Então, para meditar, você não precisa de uma postura... Bom, aí que tá, né? Se você for fazer Hatha Yoga, tem que ter a sua postura. Se você for fazer a meditação Zazen, você tem que ter a sua almofadinha. Se você for fazer determinadas meditações, tem que ter. Então, eu vou ter que falar assim. Para a meditação que nós fazemos aqui na Brahma Kumaris, essa linha de meditação
não é tão importante a postura física. A postura mental é super importante. Agora, a postura física não é tão importante. Então, você pode também estar meditando no viaduto, pode estar meditando numa sala de meditação, pode estar caminhando. Vai ficar tudo mais claro à medida que a gente vai avançando. Então, vamos lá. Tente colocar os dois pés assim no chão, mais ou menos afastado. Uma posição que você possa estar respirando tranquilamente. Por quê? Porque nessa meditação que a gente vai estar usando, que é simples, é importante oxigenar bem a cabeça, né? Ou seja, tem que ter sangue, o sangue tem que estar bem oxigenado, né? Porque senão, no final do dia ainda, a pessoa põe uma música mais calma ou vai acalmando os pensamentos, naturalmente o corpo ele vai recebendo o seguinte sinal: opa, o meu dono, o ser é o dono do corpo. Não sei se vocês sabiam, mas podem ficar sabendo. O meu mestre, o meu dono, né, o meu senhor, o ser, a alma, o espírito, o eu, né, como vocês quiserem chamar, o meu dono quer descansar, então deixa eu abaixar aqui os sistemas do corpo. Daí ele vai fechando os olhos, vai diminuindo a respiração, vai deitando, vai dando aquele soninho e começa a dormir. Né? Então é importante uma postura que você possa estar respirando bem e de forma que a cabeça, né, ela possa estar assim bem desperta. Uma postura que não doa muito, né? Então, por isso que na Brahma Kumaris, apesar do indiano, o bebê indiano ele já nasce na posição de lótus. A gente vai lá na Índia, é tudo, eles estão no trem, estão no avião, estão na rua, estão sentados, eles ficam naquela posição com os pés todos tortos, né? Eles chamam de lótus, meia lótus, lótus completa, aquela coisa assim, que para nós no Ocidente é difícil. É difícil, depois de uma certa idade, é complicado os pés ficar naquilo lá. Então, para nós, pode ser sentado, pode ser de pé. Então, vamos lá. Então, agora, se você quiser, você pode ir fechando os olhos, ou se quiser, pode mantê-los abertos, olhando para essa figura que está no computador, que está na sua frente, na tela. E simplesmente vá diminuindo a velocidade e a quantidade de pensamentos. Se você quiser, você pode pensar estes pensamentos que eu vou sugerir. Por exemplo, eu sou um ser de paz. Então repita com a sua voz interior, a voz da mente, a voz dos pensamentos, essa frase. Eu sou um ser de paz. E vá repetindo bem devagarinho internamente. Eu sou um ser de paz. Vá pausando os seus pensamentos, vá pausando esta frase. Eu sou paz. E eu sou como uma estrela. E eu vou começando a visualizar, que nem nessa imagem da frente, uma estrela muito bonita. Eu sou como uma estrela que irradia paz. Eu sou um ser divino, um ser de paz, um ser de luz, um ser de qualidades. Eu sou como essa estrela viva. Eu irradio paz, eu acalmo os meus pensamentos, e eu vou acalmando o meu próprio corpo. Eu vou acalmando e criando uma vibração que se espalha na sala onde eu estou. Então eu até imagino essa sala também preenchida de paz. E se eu quiser, eu posso espalhar esta vibração, esta calma, ainda mais ao meu redor.
Paz é a verdadeira natureza do ser. Eu sou um ser de paz. E com esta mesma consciência de paz, eu posso fazer o meu trabalho, atuar durante o dia. Eu posso caminhar assim em paz, pensando que eu sou este ser. O corpo é um veículo, é meu carro, é minha casa, é o meu companheiro, mas eu sou diferente do corpo. Eu sou um ser de paz. Eu irradio paz. Então agora, apenas observe. Observe os seus pensamentos e simplesmente, neste silêncio, faça essa pergunta: eu estou mais calmo ou mais calma? Estou com mais paz? Estou mais tranquilo? Então, isto é um exemplo de meditação que a gente faz. Obviamente que eu criei conscientemente uma série de pensamentos. À medida que a pessoa ela vai desenvolvendo uma prática, algo mais natural, ela naturalmente alcança esse estado, ou então ela permanece nesse estado interno de paz, de escolha de pensamentos adequados, pensamentos corretos. Se vem uma situação negativa, ao invés de entrar no estresse, na preocupação, na tensão, existe um outro olhar para as situações, uma outra energia, uma outra atitude para enfrentar as situações. Com a prática, com o treino, como tudo na vida, né? Tudo que você treina, pega um esporte desses, né? Tênis, para colocar a bolinha onde você quer, com a força, com a altura, com a distância, com o efeito, leva algum tempo, um ano talvez. A meditação também leva um tempo para você treinar e escolher o pensamento, invocar o pensamento certo na hora certa. Leva um tempo, mas não é algo do outro mundo, é algo de treinamento. Não é nada muito esotérico, essa coisa toda muito mística, não. É algo bem prático, bem acessível. Bem. Então, agora eu quero fazer essa pergunta: por que meditar? E por que meditar é muito interessante. Se você não tiver o apelo certo, a motivação, claro que tem que ter a técnica também, mas se você não tiver assim, aquela vontade para meditar, daí vem a novela. Está na hora da novela. Daí vem o Big Brother fazendo, agora eu não posso perder. Daí imagina, se a sua força, a sua vontade de meditar. Mas vamos lá. Por que meditar? Porque hoje em dia é só abrir o jornal. Ler o jornal de hoje, de ontem, de anteontem. Eu estava brincando com uns colegas meus, eles estavam, acho que era em Belo Horizonte, sexta-feira, sexta de tarde, era 2 da tarde, era um colega novo que não conhecia Belo Horizonte, então o nosso colega ele foi passear. Né? Daí saíram dois, um levou, um que é mineiro, né? Levou ele para passear, né? Conhecer os pontos turísticos aqui de Belo Horizonte. Daí eles voltaram e eu falei assim, olha, vocês nem sabem, enquanto vocês estavam passeando, olha só o que aconteceu. A luz subiu 30%, os impostos agora da folha de pagamento subiram tantos por cento, e isso aconteceu. E a Petrobras resolveu vender os bens que tem, coisa assim, né? Eu peguei ali o que estava no UOL, né? E li para eles. Ou seja, o mundo, talvez o nosso país, ele esteja passando por essa situação que está aqui, né? Alguns até estão chamando de tempestade perfeita, porque mistura um aspecto político, econômico, social, ambiental, né? Tudo isso ao mesmo tempo, e daí dá esse furacão.
E pode ser assim no trabalho, pode ser que tenha desemprego, pode ser que tenha alguma coisa assim, tal, a pessoa fica tensa, e agora o que vai acontecer? Vai diminuir, vai aumentar e tal e tal. É um furacão. Agora, não sei se vocês sabem, que o furacão ao redor, ele anda a 200, 300 quilômetros, de acordo com aquela intensidade que ele tem, né? Porém, o centro do furacão, está aqui o centro, dá para ver na foto, né? O centro ali, ele anda bem devagarinho, 30 quilômetros, tal, ele vai indo assim. Então é uma metáfora, não é bem assim, então, mas uma metáfora que a gente usa, e é bacana, que diz assim, você deve ficar no centro do furacão, porque ao seu redor tudo vai estar agitado, tudo vai estar chacoalhando, mas no centro, que vem aquela expressão de centramento, na sua essência, aquela coisa toda, no centro você vai encontrar qualidades, poderes, forças, uma inteligência, uma paz no seu centro. E quando nós estamos no centro, olha que interessante que acontece. O ser, que está lá no centro, ele influencia as coisas ao seu redor. Para nós, e para as tradições mais orientais, né, o ser, ele tem até um nome que se chama Atma. Atma. Tem átomo, partícula da matéria, única, indivisível, átomo, vários tipos de átomos. E tem Atma, que seria o ser, a individualidade, a consciência individual que cada um de nós é. Cada ser humano é único, tem um jeito único, tem uma história única, é um ser separado, diferente, único, e tem uma essência que é única. Essa essência que está aqui nessa imagem, o ser, o mundo, a gente chama de ser. Então a gente pode chamar de alma, de espírito, de ser, eu, o self. Invente um termo, né? Se você não gostou desse, invente um outro. Invente o seu. O termo é o de menos, mas está lá o ser, a essência. O ser, ele usa um recurso que é muito poderoso, que a gente chama de pensamentos. O ser, ele vibra, e essa vibração é o pensamento. O ser é igual uma estrela, estrela consciente, uma estrela viva, que tem autoconsciência. É um ser muito poderoso, convenhamos. O ser, a gente chama assim a alma humana, é muito poderoso. Eu adoro ficção científica, mas vou contar um segredo para vocês. Não existe nada mais poderoso, mais bonito do que a alma humana. Porém, claro, a alma humana ela é tão poderosa que ela entra em contato com a matéria e fica grosseira, fica dependente da matéria. Ela fica desejando a matéria. Um iPhone novo, um celular novo, um carro, uma pessoa, produzir um pouco mais o corpo. O espírito fica dependente da matéria. Porém, esse mesmo ser, nós, seres humanos, pessoas, né, almas, nós nos conectamos com o Supremo, né, que é o nome de Deus. Ou seja, nós vamos para os extremos. Só nós. A matéria não se conecta com o Supremo, com Deus, e Deus não se conecta com a matéria. Ele não está muito assim, o foco dele é nós. Né? Então nós, a alma humana, o ser, nós temos essa polaridade, nós podemos nos enfronhar na matéria, desejar a matéria, ficar com apego com as coisas da matéria e também podemos nos conectar com o Supremo. Quando o ser está sofrendo é porque ele esqueceu quem é. Quando o ser começa a se tornar consciente quem é, que nós vamos ver depois, ele começa a influenciar sua primeira casa, que é a mente. A mente não é o ser. A mente é a nossa habilidade, a nossa faculdade, o nosso órgão de criar pensamentos, de expressar pensamentos, de ampliar os pensamentos. O ser não é os pensamentos que cria. O ser não é a mente é interna, ali é bem sutil, a mente não está no cérebro. Então o ser, ele tem essa habilidade que a gente chama de mente, está ali, o primeiro. A mente está ligada ao bom humor, mau humor, felicidade, tristeza, esse tipo de coisa. Depois é o corpo. A pessoa que organiza, que sereniza a sua mente e, consequentemente, está se serenizando o seu corpo, ele fica mais resistente a doenças, como a gente... Essas pesquisas é mais ou menos nesse nível, né?
Então o corpo fica mais saudável, mais brilho, dura mais, esse tipo de coisa. O ser, ele é muito poderoso. A gente pode dizer assim, que o espírito é mais poderoso com a matéria. Só que o coitado do espírito, ele se esquece disso e daí fica influenciado. Mas na essência, quando está tudo bom, o ser espiritual é muito poderoso, ele influencia o corpo. Ele controla, domina, ele gera uma energia positiva para o corpo. E depois continua, ele gera uma energia positiva para os relacionamentos. Ele consegue passar paz e harmonia para os relacionamentos, para os amigos, parentes, vizinhos. Se o ser está calmo, em harmonia, os relacionamentos são saudáveis. Se o ser é saudável, a mente é saudável, o corpo está saudável, os relacionamentos estão saudáveis, a sociedade será assim. Né? Porque senão vai ser uma ilusão. E, finalmente, o meio ambiente. Então, por isso que é tão importante a meditação, a gente diz, quando eu mudo, o mundo muda. Pense globalmente, atue localmente, ou seja, faça o que você pode fazer. O que você pode fazer? Inicialmente, controle os seus pensamentos. Porque não adianta a gente tentar controlar externamente a casa, tudo em ordem, e daí vem alguém e a pessoa fica com raiva. O lixo da mente contamina a limpeza da casa, vamos dizer assim. Fica com raiva, deixa impregnado o ambiente. A raiva fica por vários meses no ambiente, fica no coração da outra pessoa, na mente da outra pessoa. A raiva é terrível, não tenham raiva, viu? Sejam mais fortes do que isso. Então, quando a pessoa ela sereniza, ela vem uma limpeza interna, daí vai limpar externamente. Bacana, né? Pois bem, vamos adiante. Vamos adiante. Então aqui, como o que eu falei, o estado do ser, quando ele está forte, ele está sereno, ele vai influenciar a coisa ao redor, né? A mente vai ficar mais clara e etc. Né? O corpo vai ficar saudável, é isso que eu estou dizendo. A pele fica mais saudável, a pessoa fica mais bonita, não é só aquele papo de que é beleza interior, é o que conta. Então, está tudo ligado a esse estado interior do ser. Né? Então, o que eu quero passar para vocês, nesse aspecto aqui, é que quando vocês... Por que meditar? A gente está nesse contexto. Por que meditar? Porque quando você se organiza, você consegue... Quando você se organiza, você se harmoniza internamente o ser, e vocês logo verão, se não hoje, é quinta, que a gente chama essa natureza do ser, a identidade do ser, que a gente chama consciência do ser, quando ele está mais consciente de si, todo o resto vai se organizando, né? Todo o resto vai melhorando. Né? Não é... Vocês já devem ter lido ou ouvido falar do Segredo, né? Aquele livro. Então a pessoa desejava alguma coisa. Por sinal, você tem que colocar a nota de $100, não adianta R$100, hein? É $100 no teto, assim, daí você fica deitado, eu vou ganhar, e vão aparecer cheques na sua conta. Você tem que abrir o... Como é que é aquilo? A caixinha do correio, viu? Pelo menos o cheque vai chegar, um cheque escrito, não é no banco. Né? Então é assim, é um desejo externo, é um desejo por uma coisa externa, por uma situação, pode ser por um corpo, pode ser pela posses. O que nós que meditamos, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que quando você internamente está rico, o seu olhar para o mundo é diferente. Você não vai precisar de tantas coisas, tanta satisfação que viria de fora, que é uma ilusão, né? Você compra um carro, quer comprar outro, comprou um computador, quer outro, quer uma pessoa está incomodando, quer trocar por outro. Então, quando o ser está feliz e satisfeito, o mundo muda. Bacana, hein? É para vocês pensarem. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Relacionamentos harmoniosos, sociedade organizada, meio ambiente limpo. Está meio fora de sincronismo aqui, né? Mas vocês entenderam, né? O meio ambiente fica limpo. Não adianta você brigar com as outras pessoas para ter um meio ambiente limpo, porque a energia do pensamento é mais forte, vai gerar alguma discórdia. A outra pessoa, se tiver ego, ela de propósito, de birra, vai fazer alguma coisa. Então, é super importante, parte do estado interno
isso, esses ciclos, eles vão se tornando reais. Se você tiver bom sentimento pela outra pessoa e falar adequadamente, ela vai fazer o que você quiser. Vamos lá. Vamos agora... Isso aqui, ó, isso aqui que eu vou mostrar, eu não vou entrar em detalhe, porque tem o nome do indivíduo aqui, ó. É muito bacana, é sério, a história dele é bacana, que é o Dr. Masaru Emoto, que tinha no filme, é um filmezinho bacana também, que é Quem Somos Nós, aquele Blink. E isso aqui funciona, né? Aqui está dizendo assim, cristal da água da torneira de Tóquio, tá? Daí ele congela. Por que ele congela? Porque é o único meio, foi bem empírico, o único meio que ele conseguiu de mostrar para os cientistas, né, para a ciência, ó, gente, o pensamento é importante. Foi o único meio que ele conseguiu, foi congelar a água, de forma que pudesse dar alguns sinais. Não é que seja assim a coisa mais precisa do universo, mas é de se pensar. Então, o que eles fizeram? Aqui do lado, o cristal da mesma copo de água, depois que 500 alunos do país inteiro transmitiram ao mesmo tempo pensamentos de amor. Então, se funciona ou não, por quê, como é que é, tal e tal, não importa muito. Importa que é prático e fica o seguinte significado. Gente, funciona. O pensamento influencia a matéria. Então foi a contribuição que ele deu para esse movimento, que nós todos, né, que gostamos de cuidar do pensamento, e a gente entende a importância do pensamento, foi a contribuição que ele fez para mostrar para os pares, ou seja, para os cientistas, que o pensamento influencia e tem, de uma certa maneira, como medir. Né? Bom, então, depois eles fizeram outro, cristal de água da represa Fujiwara. Se fizer lá da represa Bix, lá de São Paulo, falaram que é terrível aquilo, né? Que até os técnicos dizem que vão ter que fazer... Não é fazer chover, né? Se fazer chover não tem problema, mas que é bem poluída. Mas vamos dizer assim, que seja poluída, daí o que tem que fazer? Cristal da represa depois de uma música, área de Bach. E depois cristal de água depois de meditação de 1 hora de um sacerdote, né? Seria alguém meditando lá, vai influenciando. Isso não é nada de muito místico. O que acontece? O ser, como eu estava dizendo, ele cria vibrações. A alma, o ser, cria vibrações. Essas vibrações, elas trabalham dentro do nosso cérebro e tem toda uma série de efeitos. Daí vem, às vezes, visualizações. Essa vibração, ela pode invocar um sentimento ou uma sensação física, uma série de coisas assim. Isso vai se propagando. Essa mesma vibração, quando atinge a matéria, a vibração do ser espiritual é mais intensa. Então, ele consegue fazer com que a matéria vá se acalmando, purificando. Né? Por isso que tem esses efeitos aqui. Bom, vamos encerrar essa parte de por que é importante a meditação, só trazendo essa reflexão dos benefícios da meditação. Na saúde, podem pesquisar, nos relacionamentos, aliás, isso aqui vale ouro. A pessoa, quando ela medita, ela fica mais forte internamente, ela fica com mais, a gente chama, poder internamente. Ela tem mais tolerância, ela tem mais paciência, ela tem mais flexibilidade, mais acomodação, consegue acomodar pessoas que têm jeitos diferentes. Sabe aquela história, na minha família tem alguém que ninguém se dá bem, mas eu consigo me dar bem com ela. Então é o chefe, ou então é o colega. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Pois bem, com a meditação, a pessoa ela se torna mais forte internamente, ela se torna mais capaz de aceitar as diferenças, cada um é diferente, então a meditação traz isso também. Né? Profissional, é o que eu falei antes, hoje em dia está na moda isso, porque você vai ter mais clareza, você vai ter mais foco, olha só que maravilha, foco depois eu vou falar, foco é fundamental. Você vai ter mais foco. O que significa isso? Significa que você tem que fazer um projeto, tem que fazer um relatório, tem que participar de uma reunião, tem que fazer uma coisa mais complicada, tem que demitir alguém, tem que contratar, essa coisa toda. Quando a mente, né, eu digo mente aqui como resultado da meditação, está mais sereno, está mais controlável,
então você pode ter mais foco. Você diz assim para o seu pensamento, ok, agora vamos fazer isto. E ele obedece, o seu pensamento também ele vai ser obediente se você tiver esse controle. Então, em termos profissionais, você consegue mais concentração, mais foco, mais energia, mais resiliência, porque vai ter mais poder interno. Resiliência, assim, não deu certo, para tudo, errou, perdeu, faliu, tudo bem, vamos lá, vamos de novo, levanta, vai para frente, olha para frente, porque a pessoa não fica contaminada com um descontrole de pensamentos negativos. Bacana, né? Família, esse eu gosto muito, porque eu vejo que o brasileiro, por exemplo, é super família. E família, todas as conversas que a gente tem, e outros processos também, eu trabalho também como coach e outras coisas assim, família é o que dá mais problema, né? Porque, às vezes, claro, trabalho também, mas o trabalho é quase família, né? Quase família, porque você está lá 8 horas por dia, quem está trabalhando assim, né? Você vê tanto tempo aquelas pessoas, então, se não tem paciência com um, não vai com a cara do outro, não vai com um jeito, um é muito lento, outro é muito rápido, um grita demais, outro não se mexe. Todas essas coisas, quando a pessoa medita, ela consegue ser mais flexível, ela consegue ter mais harmonia. Então é muito bacana com a família. Outra coisa que é muito legal, ela consegue ter bons sentimentos pelas outras pessoas. Bons sentimentos pelas outras pessoas. E é diferente, assim, me lembro quando eu ia para a Índia, deixa eu pôr aqui, deixa eu tirar um pouquinho daqui. Quando eu ia lá para a Índia, os primeiros anos, né, depois pararam de falar, não sei porquê, eles falam assim, vai lá e medita por mim. Daí eu fiquei pensando assim, mas espera aí, a pessoa não reza, ela não pode rezar por ela mesma, ela não pode rezar pelo seu vizinho, por que tem que ir lá meditar? Daí eu comecei a me dar conta que muitas vezes o seu coração, é uma outra forma de falar da mente, tá? Se a mente, se o seu interno não está limpo, não está puro, não está sincero, não está honesto, e a meditação ajuda, a pessoa ela não tem bons sentimentos pelos outros. Então a meditação ajuda. Por que a meditação ajuda? Porque durante a meditação você vai criar bons sentimentos, você vai criar uma imagem, você vai criar uma possibilidade. Como eu falei, eu sou um ser de paz, estou irradiando paz. A pessoa pode não estar se achando nada pacífica, mas ela começa a criar pensamentos, ela começa a organizar a casa. Imagina um quarto todo bagunçado, é só a mente. Primeiro você chega lá, tira a coisa que está cheirando mal, depois você tira o lixo, depois você começa a organizar, depois você põe um vaso, um quadro, limpa, pinta, muda, tira, troca, e quando vai ver, está um lugar super bonito. Esse dia eu estava lá na escola que a gente tem em Porto Alegre, eles fizeram isso lá no sótão. Está ficando super bonito, tudo bem organizado, assim, os arquivos. A sua mente, a sua cabeça, os seus pensamentos é a mesma coisa. Ninguém cuida, ninguém dá amor para eles, está uma bagunça. Os pensamentos vêm e vão, você nem se dá conta. Ninguém manda em casa, como a gente diz. Então, a meditação é esse processo de olhar para os pensamentos, cultivar pensamentos bons, eliminar os pensamentos ruins, ficar, mesmo que às vezes venham meio ruim, a gente dá uma, vamos lá, gente, vamos lá, você vai cultivando até ficar o estado interno muito bonito. Por isso que daí você consegue ter bons sentimentos para os outros. Porque se você tiver querer ter bons sentimentos, porque leu no livro, porque sabe que é importante, mas de dentro vem aquela emoção, vem aquela memória, vem aquela coisa, o que com essa pessoa que fez isso? É difícil. Então a meditação ajuda porque você limpa internamente. Bom, chega, né? Vamos para algo 1. Vamos fazer aqui mais uma partezinha, que é aqui assim. Como meditar? Aqui a gente entra, a gente vai ter na próxima quinta. E não se preocupem, a meditação profunda, a gente tem um curso, que nós vamos dar em abril, o curso também é gratuito, é pela internet. Em abril ele é, acho que 8 semanas, é um curso super, e a gente fez uma plataforma nova, ele está 0 bala. Então ele vai ser em abril, eu estou nesse apanhado, tá? Para que vocês já possam aproveitar. Então vejam que interessante, hoje a gente vai ficar nesse primeiro aqui do ambiente, só que a gente vai parar aqui, depois próxima quinta a gente vai até o final, que é
vamos avançar, já vai ficar um pouco mais avançado. Ambiente. Então, técnicas e conceitos. Olhem que interessante. Ambiente. Aliás, olha só, isso aqui. Segredo da meditação. Foco. Foco é o segredo da meditação. Seja qualquer tipo de meditação, que é aquela meditação de contar a respiração, de recitar uma reza, uma prece, um mantra, ou fixar a atenção. Esse é mais ainda, se concentrar no ser divino, ou então do amor. Vamos imaginar assim, vamos imaginar que nós queremos fazer essa meditação bem devocional, que é do amor. Então você tem que trazer a imagem daquela, pegar Cristo, por exemplo, né? Virgem Maria, alguém assim. Daí a pessoa fica imaginando assim, como ele foi bom, como ele fez isso, que qualidades, que bom que ele fez, e fica criando uma série de pensamentos para aumentar aquele sentimento. Mas imagina assim, eu não posso esquecer que daqui a pouco eu tenho que pagar as contas do dia, eu tenho que pegar o fulano lá no lugar tal. Daí a sua mente já era. Então, foco é fundamental. Foco é fundamental. Eu ia repetir 3 vezes aqui no slide, mas daí eu pensei, não precisa. Eu falo 3 vezes. Foco fundamental. E a segunda coisa que é super importante não é meditar. Más notícias, né, que a gente está falando. Porque ficar sentadinho, meditando, ou horas meditando, daí você está lá na rua e acontece um acidente. E daí, se você não tem a atitude meditativa, isso é o mais importante, é você levar a sua meditação para o seu dia, para o seu sonho, para a sua noite. Sonhar. O que seria isso? O que seria essa atitude meditativa? É ter carinho com seus pensamentos, é carinho com o verdadeiro ser, é carinho pelo mundo, ou amor pelo mundo. Quando o ser cuida dos seus pensamentos, ele é mais calmo, mais sereno, mais proativo, todas essas coisas. E daí ele vai ter essa atitude meditativa. Vem alguém, ele não vai ser contrário ao que ele é quando ele estava meditando. Não adianta, né? Senão vira assim, ele é santo de cristal, não, anjo de cristal, né? Ou então aquilo quando está num palco, está dando uma aula, está dando uma palestra, uma pessoa maravilhosa, vai atrás do corredor ver como é que é. Tem que ser igual. Tem que ser a mesma pessoa sincera, querida, verdadeira, forte, equilibrada, todas essas coisas assim. Mas de preferência, congruente, igual. Lá fora, atrás do palco e no palco. Quando está na frente dos outros e quando está sozinho. Isso que a gente chama de atitude meditativa. Isso é fundamental. Fundamental para você crescer na sua prática, né? Não ficar achando que detona o dia com pensamentos da pior qualidade. Depois a gente vai ver qualidades de pensamento para ficar mais claro. Daí a pessoa pensa assim, pensa qualquer coisa, faz qualquer coisa e depois vai querer rezar, meditar, orar e refletir. Não quer dizer nada, hein? Não vai funcionar. Ótimo, então vamos lá. Ambiente. É isso aqui mesmo que aparece nessa foto. Para ter uma boa meditação, é importante ter um bom ambiente também, né? Quer dizer, principalmente no início, depois já não é tão importante, mas se você quiser, como eu estava dizendo, a pessoa que está se organizando internamente, ela vai se organizar externamente, ela vai buscar um bom lugar, né? Então, quando você faz uma contemplação, uma apreciação, é super importante, hoje em dia está ligado à gratidão, ao invés de ficar chutando a rua, reclamando da vida, falando que está frio, que está calor, que não chove, que chove demais, se você desenvolver gratidão, valorizando o que tem, valorizando a saúde, você está escutando agora, você deveria dar graças, não a Deus, né? Não precisa, mas que seja, graças porque você tem energia elétrica, você tem um computador, você tem ouvidos ou tem olhos. Interessante, a gente deixou de lado valorizar o que a gente tem, porque é a mídia, né? Mídia, consumismo, marketing, até eu trabalho com isso, marketing, você tem que estimular o que a pessoa não tem e criar um sonho para ela desejar aquilo, então é aquela coisa assim. Mas se a gente valorizar, isso é apreciação, né? Então, aonde, que locais você pode fazer uma prática de meditação? Eu vou pular aqui, ó, vou pular e vou mostrar para vocês. Está aqui.
É importante, para uma boa prática de meditação, para você fazer, você pode escolher um canto na sua casa, num jardim, pode ser num parque, mas pode ser lá no jardim, você escolhe um cantinho. Daí, claro, você tem que escolher o horário. O horário é importante nessa primeira abordagem. Se você for uma pessoa muito sonolenta de manhã, tal, daí vai tentar meditar, no início você tem que cuidar só um pouquinho, porque talvez aquela meditação vai induzir, sei lá, mais sono, daí não vale a pena. Daí que acontece, isso é um segredo, hein? Se você não tem uma boa experiência de meditação e força a barra, vai ficar ancorado aquela experiência em você. Daí você vai no segundo dia, vai tentar meditar e vai dizer assim, ah, não, me dá dor de cabeça, me dá sono, é chato, em inglês é uma palavra boring, que é chato, enfadonho, então é muito difícil. Então cuide, endomarketing, marketing interno, venda para você mesmo, sempre excelentes experiências de meditação. Escolha o melhor horário, um lugar bem bonito. Aqui uma pessoa fez assim na sala dele, essa foto do meio, fez na sala, pôs lá uma figura. Ou então, como muitas vezes a gente faz na Brahma Kumaris, a gente tem uma salinha, a gente põe um quadro bacana na frente, e põe uma cadeira bacana, confortável, e cria um ambiente bem propício para que é o seu espaço sagrado. Você pode usar essa palavra sagrado, que é bacana. Sagrado para o seu momento de meditação. Você vai entrar lá para cultivar os melhores pensamentos. Não é para pensar mal, não é para pensar problema. Daí você também vai ancorando. Quando você chegar naquele espaço, a sua mente já dá uma melhorada. É importante você separar um espaço, um horário, um momento para a sua prática. Outra coisa que ajuda bastante é uma música suave, de fundo. Depois, na quinta, eu vou falar um pouco mais disso, mas uma música que te ajude, sem muito ritmo. Quer dizer, depende, né? Se você tiver um sangue mais africano, um ritmo, também pode tornar dinâmico. Eu gosto de meditar, às vezes, com umas músicas assim, bem diferentes, assim, porque é válido, é bem bacana. Alimentação. Nós aqui nesse curso de 2 dias, 3 horas, 2 horas e meia, não vamos falar muito, mas a alimentação é super importante. Comer demais, meditar não funciona. O sangue fica no estômago, não vai para a cabeça, a pessoa dorme, daí ela diz que a meditação não funciona. Não é que a meditação não funciona, é ela que não está sabendo meditar ou usar a técnica de meditação certa. Alimentação mais leve. Nós, professores da Brahma Kumaris, nós somos vegetarianos, né, por vários motivos. Mas uns motivos que nós somos vegetarianos, é a alimentação mais leve. Aí você não se sente tão pesado, você não se sente assim tão carregado. Né? Bom, outro aspecto para finalizar o ambiente, uma roupa que seja leve, né? Não precisa ser uma roupa muito pesada, uma coisa assim, e uma postura física, uma postura que... Eu tinha uma colega, comunico com ela ainda, gente boa, e ela dizia assim, ela fazia meditação, Hatha Yoga, ao meio-dia, daí ela fala assim, o que eu mais gosto é quando o professor pede para a gente deitar, e ele conduz uma meditação, eu relaxo profundamente. Daí eu falei, sim, você dorme, né? Ela falou, eu não sei, eu fecho os olhos, aquela vozinha, e eu deito, eu sei que quando eu acordo eu estou assim. E ela mesmo sabia que ela estava dormindo, não tem problema nenhum, ela relaxava, alcançava o resultado. Né? Agora, o que acontece? Se não é uma postura adequada para você, vai doer uma parte ou outra do corpo, e daí vai chamar a atenção, daí você perde o foco. Meditação é foco. Chama atenção, está doendo? Mexe. Está dando uma coçadinha? Mexe. Está alguma coisa? Está com sede? Um copo d'água. Bebe água. Claro, o quanto mais você se preparar, melhor. Daí você vai ter, daqui nos próximos minutos, eu não vou sair da minha meditação. Né? Então, o ambiente ajuda. Arranje um espaço na sua casa. Na Brahma Kumaris, nós temos os cursos também, que vocês são convidados, né, no nosso site. Vocês devem conhecer o site, porque de algum lugar vocês acessaram o site. Lá nas escolas tem lugares muito legais para meditar também. Né? Então, vocês podem pelo menos ter uma ideia. A gente também vende uns quadros bacanas, né, que você pode colocar também, que nem esse do fundo, tá vendo? Esse aqui é grandão, né? Mas ajuda, eu gosto de focar minha atenção assim num ponto, assim, é bacana. Você fica tranquilo,
o olhar não vai para um lado, para o outro, você consegue se concentrar. Por sinal, nós vamos encerrar agora com uma meditação, e daí nós vamos usar isso aqui. Pode ser? Nós vamos... Está aqui, ó, bem bacana para vocês, né? Acho que está aparecendo essa imagem. Vocês podem focar a atenção. Bom, eu vou... Já deixa eu dar uns recados. Quinta que vem, a gente vai avançar. A gente vai falar sobre o ser, a natureza do ser, tipos de pensamentos, que é super importante. É um dos segredos da meditação. Tem muita gente que medita, mas nem sabe que os pensamentos têm tipos de qualidades diferentes. Você tem que cultivar a qualidade certa, de novo, na sua atitude meditativa. Não é só sentadinho ali. Daí é fácil. Até eu consigo daí, sentado, cuidar dos pensamentos. Mas não, é durante o dia, aí que conta. Uma outra coisa é como que você pode aumentar a sua concentração. A gente vai ver, vai ter umas dicas para você como você pode aumentar a sua concentração. E daí nós também vamos fazer a meditação, que para nós é importante, que é yoga, essa conexão, um verdadeiro ser, um ser supremo. Né? Então a gente vai fazer uma prática lá também. Né? Então vamos encerrar com uma meditação. Vocês sempre estão convidados para as escolas. Até é melhor, né? Não quero dizer nada, mas fazer o curso. E melhor ainda do que fazer o curso na escola é ir numa das sedes de retiro da Brahma Kumaris. O pessoal adora ficar lá fim de semana. Alimentação vegetariana super boa, um local tranquilo, é tudo de bom e é o melhor, né? Se puder fazer um curso de fim de semana, não tem muitos, né? Mas um curso de fim de semana assim é o mais, que a pessoa mais aproveita pelo tempo investido, é o maior retorno. Então, também aproveitem. Hein? Então, vamos lá. Nós vamos encerrar com essa meditação. Então, agora, vamos fazer de novo, como aquela outra prática de meditação. Coloque os 2 pés no chão. Fique numa postura confortável, sentado. Se você quiser, com olhos fechados. Se você quiser, tem esse quadro bonito na sua frente. E eu vou fazer uma meditação, que foi, acho que, a segunda meditação, se não foi a primeira. Foi a segunda meditação que eu fiz na minha vida, 30 anos atrás. Vocês vão ver como ela funciona. Quer dizer, funcionou, né, para mim. Então imagine que você é esse ser de paz, um ser de luz, uma estrela viva, que é um ser tão bonito. Você é o motorista do seu corpo. Você está sentado no centro da testa. O seu corpo está na cadeira, está de pé, está no chão, mas você, o ser, está confortavelmente sentado no centro da testa. E você é essa estrela viva, esse ser espiritual, esse ser divino, esse ser de paz, de luz, de calma, de amor, de muitas qualidades. Um ser que é divino. Nós podemos dizer, se Deus tem qualidades divinas, nós somos, nessa forma tão bonita, tão pura nossa, como deusinhos, seres cheios de paz, cheios de qualidade. E irradiamos essa luz suave, serena, a partir desta posição atrás dos olhos, no meio da cabeça, no centro da testa, onde o ser está. Daí, se você olhar para o quadro na sua frente, imagine que você está vendo um espelho e que você está irradiando qualidades tão boas. E não apenas você é assim, as outras pessoas também são assim, os seres são assim, seres de luz, seres divinos. O Ser Supremo, que nós vamos falar mais ainda na próxima aula, também
Ele é o ser que irradia esta paz, esta luz. E essa é a natureza original de cada um de nós. Então agora imagine que você está sentado numa outra sala, na sala da sua mente. Você está confortavelmente no meio de uma poltrona, você tem as janelas, que são os olhos, e lá fora é o mundo externo. Lá fora é o mundo que você vê com seus olhos, mas você está dentro da sua sala. E você pode olhar ao redor da sua sala e começar a pensar como que eu posso deixar este meu espaço interno mais bonito. Que pensamentos, que lembranças. Então, só um exemplo. Você pode cultivar bons pensamentos quando você seleciona os seus pensamentos. Então lembre de hoje alguma ação, alguma cena que você viu hoje que foi bonita, que foi uma cena positiva, que fez você se sentir bem, feliz, grato. Pode ser uma leitura, uma frase, uma pessoa, ou você mesmo. Traga aquela cena, aquela ideia, aquela frase na sua mente e simplesmente deixe surgir esta gratidão. Deixe surgir este pensamento bom dentro de você. E à medida que vai sentindo esta gratidão, vá apreciando esta habilidade de controlar conscientemente os seus pensamentos. Você pode escolher o pensamento que você quiser. Então agora, para encerrarmos, lembre de alguém hoje, ou de uma pessoa, e assim como você olhou para aquele quadro na sua frente e viu essa forma de luz, de paz, você pode enviar esses sentimentos bons e puros e positivos para as pessoas, para a natureza, para o seu próprio corpo. Você pode espalhar esses pensamentos que vão harmonizar, porque você é paz. Você é a sede, o ser, o criador das vibrações, dos pensamentos, da energia mais pura. Então você é capaz, você tem um direito e você é digno de experimentar toda a paz, toda a felicidade dos pensamentos que você cria. Então, nós vamos encerrando. Você pode manter um pouco dessa paz, desse equilíbrio. Vou voltar aqui para frente. E vou encerrar com essa esta frase, com esse pensamento, que você pode, a gente colocou uns links aqui, e se você quiser fazer outras meditações, colocando um headphone, assim, ainda mais concentrado, então tem um link aí com outros comentários de meditação, né? Também na Escola da Branco Mares, a gente tem uns CDs, né? A gente vende, mas tem uns CDs de meditação, se você quiser também, né? Bom,
nós vamos encerrar por aqui, 9 horas. Então, espero que tenham apreciado e nos encontramos na próxima quinta-feira. Boa noite. E uma expressão que a gente sempre usa é Om Shanti, que significa eu sou paz. Né? Om, eu sou, Shanti, paz. Ou então, eu sou um ser de paz, né? Como você preferir. É uma saudação que nós utilizamos até para relembrar, né, quem nós somos, esse ser de paz, como vocês viram, esse ser de energia muito bonito. Eu sou um ser de paz. Om Shanti para todos vocês. Boa noite.